para você que veio aqui hoje, em nome de Jesus, como um alimento, e para a minha vida também, em nome de Jesus. Vocês quiserem ir abrindo a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 13, bem no começo da Bíblia, após Êxodo, Levítico e Números. Vamos fazer aqui o início da leitura da palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus, vai ser uma noite abençoada, eu creio, em nome de Jesus. Você crê? Aleluia, isso é muito importante. Aleluia. Souza e acharam? Amém? Então, Números capítulo 13. Tá, vamos lá, achou? Acompanha a leitura. Amém? Quem não tem a Bíblia, preste bastante atenção, em nome de Jesus. Vamos então fazer a leitura aqui. Capítulo 13. 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. E cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Diga para o seu irmão do seu lado: você é príncipe. Você é princesa, sua mulher. Amém? Você acabou de descobrir isso hoje, né? Você vai entender o porquê. Vamos continuar aqui. Enviou-os Moisés para o deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Amém, meus amados? Glórias a Deus. Por enquanto, só até aqui. Vocês podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria pedir a minha esposa, aquela loirinha linda, maravilhosa, que viesse aqui fazer uma oração pela minha vida, em nome de Jesus, com a intercessão da Santa Igreja do Senhor. Aleluia. Porque são olha uma coisa linda que eu tenho aqui. Eu mereço? Oxa vida, hein? Vamos orar, irmãos. Estende as mãos, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco o teu altar na tua presença, a vida do meu esposo, Pai. Ó Deus, que ele seja um instrumento, ó Deus, sendo usado pelo Senhor poderosamente, ó Deus, que ele venha trazer o teu trono, Pai, a tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus, aos nossos corações, Pai, para que saiamos melhores do que chegamos aqui, Senhor, para que saiamos edificados pela tua palavra, Deus, e em nome de Jesus, torna a boca dele de uma forma sobrenatural, Deus, e use-o tremendamente para a honra e glória do teu nome. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos continuar então ainda no capítulo 13. Essa palavra, então, ela fala de um episódio que aconteceu ao povo de Deus após ser liberto da escravidão no Egito. E aí eu vou continuar agora, não vou ler o nome dos príncipes, mas vou continuar aqui no versículo 17. Obrigado. Enviou-os, pois, Moisés a espiar, versículo 17, enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, de tal e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas. Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Amém, irmãos? Eu vejo essa palavra, eu vejo essa terra escrita aqui na Bíblia, profeticamente, como a terra de Praia Grande. Posso ouvir um amém aí? Amém! Glória a Deus. É a terra que emana leite e mel. E veja aqui que o Senhor disse a Moisés para que levantasse homens, chefes, cabeças de tribos, para espiar a terra. Como uma estratégia de conquista, né? Ele diz aqui, para ver se a terra tem pessoas lá fortes ou fracas, né? Se são arraiais ou fortificadas, enfim, se a terra é fértil ou deserto. Continuando a leitura a partir do... A leitura é um pouco extensa. Mas vamos chegar lá. No versículo 27.
Por isso que eu fiz aqui, abreviei algumas coisas. Versículo 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Todos esses povos inimigos já conhecidos do povo de Israel. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio dos arredores, a terra pelo meio qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos olhos, aos nossos próprios olhos, fomos gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Dizendo que aos nossos olhos eles eram gigantes, né? E nós, aos olhos deles, éramos como gafanhotos, diz aqui a palavra. Continuando no capítulo 14, a sedição do povo. Está dando um pouquinho de eco aqui. Deixa eu só tirar um pouquinho do som. Vamos lá, no capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha só que coisa, vamos lá. Eles disseram uns aos outros: levantamos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto perante a congregação, os filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará a terra que emana leite e mel. Olha aqui um detalhe: se o Senhor se agradar de nós. Diga para o irmão do seu lado: você vai agradar ao Senhor. Amém, isso é profético. E aqui: tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, e não temais. Diz aqui no versículo 9: não sejais rebeldes contra o Senhor. E aqui no final: o Senhor é conosco, e não temais. Diga para o irmão do seu lado: o Senhor é conosco, não temais. Aleluias. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Amém? Uma palavra tremenda. Eu queria ministrar para os irmãos aqui que são presentes rapidamente, né? O poder